Que bom que você sintonizou o programa Está Escrito. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fé é acreditar, mas ninguém pode confiar em alguém que não conhece direito. Por isso, o programa Está Escrito quer oferecer a você a oportunidade de conhecer a Deus e desenvolver a sua fé. Esse é um dos temas do curso Verdades Bíblicas. Ouça agora apenas um trecho desse tema apresentado por Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você preenche um cadastro. Você receberá em sua casa sem nenhum custo. Se preferir, você pode mandar suas informações através do e-mail estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Vamos, estamos aguardando por você. Você já imaginou não ter acesso à palavra de Deus? Não saber do amor de Deus, ficar refém de pessoas interesseiras que só queriam explorá-lo e aproveitar da sua ignorância? Você está assistindo a série Heróis da Fé e no programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta a história de John Wycliffe, o homem que traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Fique conosco, eu garanto, você não vai se arrepender. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Heróis da Fé. Hoje, vida e obra de John Wycliffe. Olá, querido amigo do programa Está Escrito. É sempre muito bom ter a sua companhia a cada terça-feira e juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos numa série apresentando os heróis da fé, 10 personagens, 10 homens que tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito Santo e que revolucionaram o cristianismo. Mas antes de apresentar hoje aquele que será o nosso grande herói da fé, eu quero começar lendo um texto da Bíblia, um texto bastante importante. Livro de Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, diz assim: Achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria para o meu coração. Hoje, qualquer pessoa pode ter uma Bíblia. Qualquer pessoa pode encontrar nela conforto, orientação, paz, salvação, admoestação, orientações. Mas você já parou para pensar no sacrifício que algumas pessoas, na verdade milhares, milhões de pessoas, esse sacrifício que elas passaram simplesmente para que você hoje pudesse ter uma Bíblia em suas mãos? Para que eu pudesse de maneira tão tranquila abrir um texto da Bíblia e ler no meu próprio idioma, sem precisar necessariamente entender de grego, de hebraico ou de aramaico. Não entendo latim, ainda assim tenho a alegria de ter em minhas mãos um exemplar da Bíblia na língua portuguesa. Isso para nós é tão comum que pode parecer que é algo simples, mas na verdade custou o sangue de muita gente para que eu e você pudéssemos ter esse livro em nossas mãos. O nosso herói da fé de hoje chama-se John Wycliffe, o homem que colocou a palavra de Deus na mão dos ingleses, na mão de toda a Inglaterra. A época em que Wycliffe viveu era caracterizada pela incerteza, pela peste negra que varreu a Inglaterra e a Europa. Em alguns lugares, 1/3 da população foi morta por causa dessa peste. Então você pode imaginar o caos instituído na Inglaterra e na Europa, esse momento de incerteza, de insegurança
E Wycliffe surge nesse momento. Esse é o contexto da história do nosso herói da fé, John Wycliffe. E você vai descobrir algumas coisas que esse homem fez. Revolucionou a história do cristianismo e a história da Inglaterra. A igreja oficial do Estado tinha a posse de boa parte das terras da Inglaterra. Os cargos na igreja eram comprados ou dados como favores políticos. John Wycliffe nasceu por volta de 1328 numa família rica, no condado de Yorkshire, na Inglaterra, e teve uma juventude dedicada quase que exclusivamente ao estudo. Começou sua vida acadêmica logo cedo, aos 13 anos, indo estudar no Balliol College, na Universidade de Oxford. Oxford era considerada como a principal universidade da Europa, mas infelizmente o conhecimento sem Deus é loucura. É como está escrito em Romanos 1:21. É importante nós lermos esse texto. Romanos 1:21 e 22 diz assim: Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Wycliffe, na verdade, continuou seus estudos, mas usando sempre a Bíblia como base. Você percebeu? Ele continuava estudando academicamente, mas sempre tendo a Bíblia como base. Agora, para ajudar as suas despesas pessoais, ele fez uma coisa. Veja a independência desse jovem que, embora rico, começou a trabalhar. E esse trabalho era um trabalho pastoral e esse salário lhe ajudou bastante. Isso deu-lhe também possibilidades para que ele pudesse continuar sua carreira acadêmica com muita tranquilidade em Oxford, recebendo o doutorado em 1372, quando se tornou um dos mais brilhantes teólogos e filósofos de sua época. Sabe, eu quero parar um pouco para falar para você que pensa que não dá para conciliar estudo e religião. Algumas pessoas começam a estudar, fazer seus cursinhos, sua faculdade, e lá no meio universitário começam a perceber que as mentes mais brilhantes são todas ateias. Querido, cuidado com isso. Porque inteligência e acúmulo de informação é uma coisa. Agora, sabedoria, vida, qualidade de vida com sua família, isso é outra coisa bem diferente. Jamais se esqueça que Deus é a fonte de toda sabedoria. É como está escrito lá em Tiago 1,5, você se lembra? Aqui diz assim, Tiago 1, no capítulo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus dá sabedoria a todos, dá a você, dá a mim, dá a todos nós. Você pode sim ser um médico, ser um cientista, ser um geólogo, você pode ser um biólogo, um professor, um advogado, um empresário e ainda assim buscar o seu conhecimento na palavra do Senhor. Mas voltando ao Wycliffe, para a gente entender o que estava acontecendo na época em que ele vivia, havia tensões entre o trono inglês e a liderança da igreja em Roma. Qual era o motivo? Dinheiro, sempre é o dinheiro. Os impostos que a igreja de Roma cobrava da Inglaterra. Wycliffe, como um grande doutor, como um filósofo, como um pensador, saiu em defesa, sabe de quem? Da coroa, isso mesmo. Wycliffe tornou-se o principal defensor do Estado inglês e dentro da Universidade de Oxford começou uma crítica severa contra a venda de indulgências. Você sabe o que era a venda de indulgências? Era o pagamento de somas em dinheiro que supostamente libertavam as pessoas do castigo do purgatório, do inferno. Falou de modo incisivo contra a hierarquia eclesiástica, chamando os clérigos de seu país de adúlteros da palavra de Deus. Por isso, Wycliffe foi sendo chamado cada vez por um número maior de pessoas de a estrela da manhã da reforma. Ele também dizia o seguinte: pregar o evangelho é infinitamente mais importante do que ficar administrando apenas os sacramentos. E os sacramentos na época eram batizar bebês, ouvir pecados, aplicar penitências. Isso podia ocupar todo o tempo de um líder religioso. Ainda que seus escritos tenham sido banidos, muitos em Oxford o defendiam e as autoridades não se atreviam a tomar atitudes contra ele. Sabe por quê? Porque ele ia em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Durante vários meses, Wycliffe esteve preso em casa, privado da liberdade, mas com permissão para continuar escrevendo livros, e eles se tornaram cada vez mais incisivos, apresentando as mentiras de uma igreja corrompida e as verdades da palavra do Senhor.
Em 1381 aconteceu a revolta dos camponeses na Inglaterra, registrada em tantos livros de história. E embora Wycliffe não estivesse envolvido nessa rebelião, aqueles que se opunham a ele alegavam que a revolta fosse o resultado de seus ensinos. Aproveitando-se então da situação, os líderes da igreja inglesa forçaram seus seguidores a saírem de Oxford. Wycliffe então ficou nessa situação sem apoio de pessoas. Foi então que Wycliffe também se retirou de Oxford e foi para uma igreja paroquial. Isso ocorreu em 1382. Mas isso também não o calou. Pode ter desanimado, mas não o calado. Cada vez mais ele exaltava a Bíblia e o seu sonho era colocar a Bíblia nas mãos do povo em sua própria língua. Quantas vezes Wycliffe deve ter orado, clamado a Deus para que isso se tornasse uma realidade? Para Wycliffe, as escrituras sagradas pertencem à igreja, pertencem ao povo, e por isso elas devem ser interpretadas dentro dela e por ela. Segundo ele, as escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação, sem qualquer necessidade de tradições adicionais. As sagradas escrituras são a suprema autoridade para todo cristão e o padrão de fé e de toda a perfeição humana. Esse é o conceito que Wycliffe trouxe, revolucionando o conceito de religião na sua época. Wycliffe estava corretíssimo. Jesus mesmo disse isso em João 5,39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É isso mesmo. Querido, a nossa regra de fé é a Bíblia e somente a Bíblia. Eu e você não seguimos nenhuma denominação. Nós não seguimos nenhum líder religioso. Aquilo que Wycliffe estava descobrindo passo a passo, lendo e estudando a palavra do Senhor, hoje é muito claro e evidente para você e para mim. Além disso, Wycliffe acreditava que ao tornar a Bíblia acessível às pessoas, cada pessoa poderia ter uma Bíblia, e isso ajudaria no relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo para a sua salvação. Foi também em 1382 que Wycliffe atacou a igreja, dizendo num livro que Cristo era o chefe da igreja. Afirmou que a Escritura e não a igreja é a autoridade única para o crente e que a igreja romana deveria moldar-se segundo o padrão da igreja do Novo Testamento. Você pode imaginar o que isso significou. Finalmente, em 1380, Wycliffe e alguns dos seus antigos alunos completaram a tradução do Novo Testamento e do Antigo Testamento em 1382. Wycliffe e seus companheiros, por não conhecerem o hebraico e o grego originais, traduziram o texto do latim para o inglês usando a tradução de Jerônimo, escrita à mão havia mais de 100 anos. Graças à Bíblia, agora nas mãos do povo, a Inglaterra se viu invadida de pregadores que eram chamados pejorativamente de lollardos, pregadores pobres. Essa era a tradução, era assim que eles entendiam, esses lollardos, porque não tinham o quê? Não tinham estudo. Mas a verdade é que toda a Inglaterra agora tinha pregadores, porque tinham acesso à palavra de Deus. Isso me faz lembrar uma citação de Jesus lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5,3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os lollardos não faziam votos nem recebiam consagração formal, mas dedicavam sua vida para ensinar e pregar do Evangelho para todas as pessoas. Esses pregadores itinerantes espalharam os ensinos de Wycliffe pelo interior da Inglaterra, agrupados de 2 em 2, de pés descalços, usando longas túnicas, carregando cajados nas mãos, eles iam pregando as verdades da palavra do Senhor. Vários dos discípulos de Wycliffe se dedicaram a divulgar suas doutrinas entre o povo ainda durante a vida do seu mestre em Oxford. As doutrinas dos lollardos eram muito claras e evidentes. A Escritura deveria ser colocada à disposição na mão do povo, no seu próprio idioma. Outra visão bastante importante era a seguinte: as distinções entre o clero e os leigos, com base no rito da ordenação, eram contrárias às Escrituras. A principal função dos ministros de Deus seria pregar, e eles deveriam ser proibidos de ocupar cargos públicos, pois ninguém poderia servir a 2 senhores, como a Bíblia diz. O culto às imagens era idolatria. As orações em favor dos mortos não tinham base bíblica.
A Igreja Romana, através de uma declaração apoiada pelo parlamento em 1401, passou a perseguir e a castigar com pena de morte aos protestantes. Então você pode imaginar, os lollardos pregando todas essas verdades, as pessoas conhecendo o Evangelho, se evangelizando, entendendo a Bíblia no seu próprio idioma. É claro, em algum momento eles iam se posicionar com fins de tortura e morte para todos aqueles que protestassem contra a Igreja Romana. Mas sabem, por interferência da rainha, os trabalhos de Wycliffe foram levados para a Boêmia e Tchecoslováquia, onde influenciaram sobremaneira um outro herói da fé chamado John Hus. Pela influência que teve na Boêmia, Wycliffe realmente foi o precursor da reforma protestante. Wycliffe continuou escrevendo até morrer em consequências de um derrame cerebral que ocorreu quando conduzia um culto no domingo de Natal em 1384. Um homem que pregou e ensinou até morrer. Literalmente, um herói da fé, um homem que se entregou, um homem que a influência dos seus escritos foi tão grande que, para frear tais movimentos da reforma, 30 anos depois, ele foi declarado oficialmente herege. A ordem foi que todos os seus escritos fossem queimados e, ainda não satisfeitos, 12 anos depois, seus restos mortais, seus ossos foram exumados e queimados. Você pode imaginar tamanho ódio? Wycliffe, depois de morto, 30 anos depois, o declaram herege e por isso todos os seus escritos deveriam ter sido queimados, ou deveriam ser queimados. 12 anos então depois, o que eles fazem? Exumam o corpo dele e queimam os seus ossos. Você tem ideia do que é isso? As cinzas de Wycliffe foram jogadas no rio Schwitt. Esse riacho levou suas cinzas para o Avon e o Avon para o Cervene e para os pequenos mares, então desses pequenos mares para o grande oceano. Assim como as cinzas do Wycliffe, a palavra de Deus está espalhada pelo mundo inteiro. Uma grande organização missionária fundada em 1942 recebeu o nome de Associação Wycliffe para a tradução da Bíblia. Os tradutores almejam publicar a Bíblia em cada um dos 3.000 idiomas e dialetos restantes que ainda não têm as escrituras sagradas em sua língua materna. Wycliffe viveu a fim de colocar nas mãos dos seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas, as escrituras sagradas. O meio indicado pelo céu para libertar, esclarecer, evangelizar e salvar. Querido, haverá um momento onde todos nós entenderemos tudo o que a Bíblia ensina. Sabe quando chegará esse momento? Quando você se decidir, quando você se entregar, quando você decidir de uma vez por todas que você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa seguir as orientações de Cristo. Você precisa buscar essa felicidade. Essa felicidade você só encontra nas mãos do Senhor. Você precisa suplicar a Deus: Senhor, me ajude a entender, me ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu sei que você tem procurado de diversas formas encontrar sua felicidade, mas eu quero dizer uma coisa a você: sua liberdade você só encontra na palavra do Senhor. Clame, busque, nesse momento, clame a Deus. A graça de Cristo vai te alcançar, querido. Esses homens que entregaram a vida por amor à verdade da palavra de Deus, precisa chegar até o seu e o meu coração. Nós dois precisamos compreender que o Senhor Jesus nos ama e que Ele quer o nosso melhor. Por isso, pessoas entregaram tudo o que tinham para a pregação do Evangelho. Aproveite a Bíblia que você tem. Não deixe ela jogada, esquecida em um canto. Leia todos os dias. Busque. Você então vai perceber que o sonho de Deus é que você nunca mais sofra, que você nunca mais chore. Eu tenho certeza que você será muito feliz. A Melissa irá cantar agora. E enquanto ela cantar, querido, tome a sua decisão. Tome a decisão de selar a sua vida com Cristo e com as Sagradas Escrituras. Senhor, mais uma vez suplico tua salvação. Por quantas vezes eu segui meu
meu frágil coração. Tentei achar felicidade em minhas fantasias, pois a liberdade é tudo que eu queria. Me afastei pra longe e nunca mais voltei. Senhor, eu sei que a tua graça pode me alcançar, trazer de volta a alegria que eu deixei voar. Eu quero ouvir de novo aquela doce melodia e deixar pro mundo essa melancolia. Eu não quero mais sem teu amor viver. Pra nunca mais sofrer, pra nunca mais chorar, pra nunca mais sentir a saudade que eu estou sentindo agora. Eu quero te seguir, eu quero te encontrar. Vem dar-me o teu perdão, que o meu coração será só teu. Eu estava ali sofrendo em meio à minha dor. Por tantas vezes eu ouvi da luz do teu amor, mas quando ao ver a luz do mundo em cores atraentes, escolhi seguir caminho inconsequente dos que buscam ter na vida mais sabor. Senhor, eu sei que a tua graça pode me alcançar, trazer de volta a alegria que eu deixei voar. Eu quero ouvir de novo aquela doce melodia e deixar pro mundo essa melancolia. Eu não quero mais sem teu amor viver. Pra nunca mais sofrer, pra nunca mais chorar, pra nunca mais sentir a saudade que eu estou sentindo agora. Eu quero te seguir, eu quero te encontrar. Vem dar-me o teu perdão, que o meu coração
Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, obrigado pela vida, pelo ministério de Wycliffe. Obrigado, Senhor, porque ele teve a coragem de ir contra tudo e todos. Mesmo em alguns momentos sozinho, solitário, ele tomou a decisão de permanecer ao teu lado e conseguiu colocar a Bíblia na língua do seu povo. E assim as pessoas puderam escolher o caminho que realmente queriam seguir. Obrigado, Senhor, porque temos essa alegria e temos a Bíblia em nossa própria língua. Fique, Senhor, ao nosso lado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você pode ver que por John Wycliffe ter colocado a Bíblia nas mãos do povo inglês, ele teve seus ossos desenterrados e queimados 43 anos depois da sua morte. E hoje você tem acesso à Bíblia e pode estudá-la na hora que você quiser. E para ajudá-lo, o Ministério Está Escrito preparou o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. E ainda baixar os áudios em MP3 para colocar no seu celular. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o nosso blog, novotempo.com/Está Escrito. Preencha um cadastro logo na primeira página e clique no ícone com a ilustração do curso bíblico. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de nos informar seu nome e endereço completo com CEP e você vai receber em sua casa totalmente grátis. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook Está Escrito Brasil. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. No programa de hoje, nós podemos acompanhar e entender um pouquinho da vida e do ministério de Wycliffe, o homem que colocou a Bíblia na língua do povo, na língua inglesa. Na semana que vem, vamos conhecer a história de John Hus, um homem que sem dúvida foi um herói da fé. Mas nunca se esqueça, querido, cada vez mais lembre-se sempre, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes eu segui meu frágil coração, tentei achar felicidade em minhas fantasias, pois a liberdade é tudo que eu queria. Me afastei pra longe e nunca mais voltei. Senhor, eu sei que a tua graça